Boa noite a todos, bem-vindos, bienvenidas. É um gusto ter ustedes com nós. Muito obrigada pela presença de todos, em especial as nossas colegas internacionais. E hoje o nosso tema é guarda compartilhada em tempos de coronavírus. A nossa palestrante de hoje, ela dispensa apresentações, mas é sempre bom lembrar, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, é advogada, sócia fundadora do escritório Regina Beatriz Tavares da Silva Sociedade de Advogados, pós-doutora em Biodireito pela Universidade de Lisboa, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo e, é claro, presidente nacional da ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões. Boa noite, doutora Regina, é um prazer ter a senhora aqui conosco hoje e o microfone é todo seu. Muito obrigada, Maria Carolina, por mediar mais um webinar. Este webinar que conta hoje com presenças muito ilustres, nacionais e internacionais. Cumprimento a todos, agradeço a todos os participantes por estarem aqui conosco. Adoraria vê-los, né, se puderem todos colocar ali, né, a possibilidade de imagem, né, que fica no canto abaixo da tela, né, em vídeo, né, por favor. Muito bem, vamos falar então sobre guarda compartilhada em tempos de coronavírus. E eu vou utilizar um método que eu gosto muito, que é o método do caso. Claro que o método do caso fictício, né, porque temos que guardar sigilo profissional como advogados familiaristas e, portanto, vamos usá-lo em ficção, mas que é a ficção que retrata a mais pura realidade que certamente todos os participantes estão vivenciando nestes tempos de coronavírus em matéria de guarda e de guarda compartilhada. Atendi um cliente recentemente e, nestes tempos, claramente, pelos meios virtuais. Aliás, é bom lembrar que o Zoom, né, que é o meio que nós temos utilizado também nos nossos webinars, pelo sistema que usamos, que é o Zoom Premium, é absolutamente seguro, conforme todas as análises feitas por doutora Atala Correa, que é o nosso ilustríssimo coordenador do webinar, com a ajuda da Jussara, que é a nossa querida e funcionária e que tem trabalhado muito também no webinar. Esse cliente me disse que queria sair de casa, porque não aguentava mais, não suportava mais a vida em comum, diante das graves violações ao dever de respeito pela esposa. E contou sobre os seus cuidados em relação aos 2 filhos do casal, pai cuidador, pai presente, e depois de ouvi-lo, eu logo perguntei a ele se desejava a fixação da guarda compartilhada, no que ouvi um solene não. Não? Como não? Perguntei a ele. E ele me disse, se sair de casa e que pretendo sair, vou para um apartamento muito pequeno, meus filhos têm todo o conforto na minha casa atual, e sou médico, e nesses tempos de coronavírus, trabalho ativamente, como todos os profissionais da saúde têm trabalhado mais ainda nesta época. Não terei tempo para dedicar aos meus filhos numa guarda compartilhada, como deve ser na guarda compartilhada. Eu disse para ele, espere um pouquinho, né? Vamos começar então do início. O que é guarda compartilhada? Né? E, claro, né, logo lembrando do conceito que nós encontramos no Google, utilizando palavra-chave guarda compartilhada conceito. O que está no Google? Guarda compartilhada conceito. Na guarda compartilhada, os pais dividem responsabilidades e despesas quanto à criação e educação dos filhos. Isso significa que ambos têm os mesmos deveres e as mesmas obrigações e também oportunidade igual de convivência com eles. Os mesmos deveres, as mesmas obrigações e igual convivência com os filhos.
Perguntei a ele onde buscou este não, e ele me respondeu, no Google, né? Exatamente com esta busca que eu citei. Então, primeiramente é bom lembrar, né, que já estão ultrapassados os tempos em que a mãe era a cuidadora, o pai provedor, a mãe a guardiã exclusiva ou unilateral e o pai um mero visitante. A sociedade evoluiu, portanto o direito também evoluiu, e no Código Civil a guarda compartilhada foi introduzida pela Lei 11.698 de 2008, posteriormente aperfeiçoada pela Lei de 2014. E, mesmo antes da regulamentação legal da guarda compartilhada no Código Civil, pela referida lei, nós já tínhamos vários acórdãos, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo este instituto, exatamente em razão desta evolução dos tempos, desta evolução dos pais e das mães, né? Dentro disto, a guarda compartilhada foi introduzida no Código Civil, né, de uma maneira bastante adequada, também no que se refere ao tempo de convivência. Na guarda compartilhada, não existe divisão igualitária de tempo como regra. Pode até haver essa divisão igualitária, né? Se houver, inclusive, uma disposição sobre guarda compartilhada de comum acordo. No entanto, o Código Civil, nos artigos em que regula a guarda compartilhada, especialmente no artigo 1583, parágrafo 1º e parágrafo 2º, estabelece o seguinte: guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições e interesses dos filhos. Então, o próprio Código nos dá este norte, né? São as condições de fato e os interesses prevalecentes dos filhos que vão nortear a fixação do regime de visitas, ou do que como eu prefiro chamar, do regime de convivência. Não se trata, portanto, de divisão igual, e ainda, embora não seja o nosso tema propriamente, no norte que precisamos dar aí, dos tempos de coronavírus, sobre pensão alimentícia, também não há obrigatoriamente uma divisão das responsabilidades. Um dos genitores, na guarda compartilhada, pode ser aquele que pagará a totalidade das despesas dos filhos, porque a pensão alimentícia também se baseará, continuará a se basear naquele binômio necessidades, possibilidades, e que eu chamo de trinômio no sentido de pai, mãe e filho, né? Ou seja, possibilidades do pai, possibilidades da mãe, necessidades do filho. E se a mãe não tem possibilidades e o pai as tem, ele pagará a pensão alimentícia, né? Se a mãe tiver possibilidades e o pai não as tiver, ela pagará a pensão alimentícia, dentro, inclusive, da guarda compartilhada, ou com aplicação, inclusive, deste instituto. Pois bem, retomando-se, então, a pergunta daquele cliente fictício, né? Poderia ele exercer a guarda compartilhada? E a resposta só pode ser um solene sim. Por quê? De acordo com as suas condições de tempo, de disponibilidade de tempo,
ele terá a regulamentação, ou teria a regulamentação do regime de convivência e manteria o que é efetivamente o conteúdo da guarda compartilhada, que é o poder familiar em todos os seus outros atributos que se mantêm rígidos, fortes na guarda compartilhada. Como disse a ministra Nancy Andrighi em um dos acórdãos que relatou, aliás, todos esses acórdãos estão à disposição no site da ADEFAS, todos os acórdãos de relatoria da ministra Nancy, todos os acórdãos de relatoria de outros ministros do Superior Tribunal de Justiça sobre guarda compartilhada, artigos de doutrina sobre esse tema, consultem no nosso portal, o portal da ADEFAS. A ministra Nancy, num dos acórdãos que relatou, aquele de 2011, famoso acórdão de 2011, ela diz que, efetivamente, a guarda compartilhada vence a potestade feminina no exercício da guarda em relação aos filhos. No entanto, né, com esse conteúdo, efetivamente o conteúdo da guarda compartilhada, educação, seja na escolha da escola, seja na educação religiosa, que inclusive cada um pode ter uma religião e ambos transmitirão ao filho os seus preceitos religiosos, na escolha de um tratamento de saúde, né? Portanto, nos cuidados com a saúde, tudo isto deve ser compartilhado entre os genitores. E, portanto, o menor tempo de um para estar com o filho não o impossibilita de exercer a guarda compartilhada. Agora, feito, né, o método, né, do caso, né, em que exatamente eu procurei ali desenvolver, eu resolvi fazer desse webinar um divã acadêmico-jurídico, para que todos nós possamos compartilhar as nossas angústias, né? Obviamente que pelo número de participantes não haveria como abrir a palavra, né, a todos, mas o chat está aí para fazerem as perguntas, as colocações, tudo que desejarem, né, para que nós possamos trocar, né, essas ideias e as nossas angústias, né, nesses tempos de coronavírus. Como temos de proceder, levando em consideração nossos princípios éticos, diante da guarda compartilhada em tempos de coronavírus? Uma guarda compartilhada, inclusive, já fixada. Então, aquele cliente, ele não veio consultar-nos para tomar medidas de tratativas de acordo ou medidas judiciais numa separação. Ele já está com a guarda compartilhada estabelecida. É um outro cliente fictício. Bem, o que fazer nestes tempos de coronavírus, de isolamento em São Paulo? Tivemos hoje já a prorrogação por mais 15 dias de isolamento pelo governador, pelo governo do estado de São Paulo. Já soube que em Fortaleza também, né, tivemos, e em outras regiões do Brasil, certamente na Argentina, sabemos que temos também essa medida de isolamento, né? No Chile, depois, a Alejandra pode dizer como é que está a situação em termos de coronavírus, mas é o mundo todo vivenciando isso, e o nosso país também. Seria o caso de suspensão do regime de convivência com um dos genitores? Seria o caso de manutenção das regras de convivência na sua totalidade? Caberia a suspensão com medidas de regulamentação dos contatos do genitor que não tem a residência principal do filho por videochamada, de WhatsApp, por FaceTime, por Skype ou outros meios de comunicação, um contato, uma convivência virtual regulamentada, né? Na experiência advocatícia que nós temos tido nesta pandemia, eu concluo, né, basicamente o seguinte: as decisões estão indo todas por este sentido.
ou neste sentido. Se há uma convivência profícua entre filhos e pais, portanto, se há guarda compartilhada com convivência profícua, que não prejudique as partes, né, que não prejudique a criança, a convivência, está sendo mantido o regime de convivência pelos juízes, inclusive com aplicação de multa, eu digo isto em São Paulo, claro, com aplicação de multa pelo descumprimento do regime de convivência. Porque se trata, obviamente, de uma obrigação de não fazer, né, pelo genitor que tem a residência principal do filho, né, ou seja, não impedir a visitação. Artigo 536, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, para atender a isto, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. Então, se a convivência é profícua e não há prejuízo, né, na visitação, no cumprimento do regime, assim temos visto as decisões judiciais serem proferidas. Mas, se as visitas têm limitações já previamente estabelecidas, são supervisionadas, né, aí vai muito de caso a caso, né, isso tem muita variação, né, e lembrando que o interesse do menor é que deve prevalecer. Aqui, hoje, em tempos de coronavírus, e em quaisquer outros tempos. Não? Há casos os mais sui generis, de criança que mora com o avô idoso, e que, portanto, poderia ser uma pessoa que estaria conduzindo o vírus, né? As crianças, graças a Deus, não têm sofrido tanto com a pandemia, mas poderiam ser condutores de uma contaminação, né? Essa criança ficaria com o avô sendo buscada pelo genitor para depois voltar a casa, ou não, ou ela se mudaria para a casa do genitor, que não tem pessoa idosa temporariamente nestes tempos de coronavírus. Aí, eu gostaria de dizer que nós temos que, antes de mais nada, diante de um conflito sobre a guarda compartilhada em tempos de coronavírus, buscar a conciliação. De que modo? Um e-mail para o advogado da outra parte. Um telefonema, se temos mais intimidade com este profissional. Um WhatsApp, pedindo uma reunião virtual e propondo-lhe, por bom senso, uma composição, ouvindo o advogado da outra parte também, né? Com o melhor interesse da criança prevalecente. No entanto, nós sabemos, né, e não vivemos no mundo da fantasia, advogando há 40 anos nesta área de família e sucessões, não posso viver no mundo da fantasia. Sei que há casos em que não se consegue uma composição, nem em tempos de coronavírus, nem fora dos tempos do coronavírus. E aí vem o Poder Judiciário, que, por meio de trabalhos remotos, aqui no estado de São Paulo, tem cumprido as suas funções jurisdicionais de uma maneira primorosa. O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo está efetivamente de parabéns. Temos liminares, temos despachos virtuais em primeira e em segunda instâncias, temos inclusive os processos em andamento em matérias que não são urgentes, né? Então, e como fazer a intimação, né? Vamos dizer que seja necessária uma ação de modificação provisória do regime de convivência, né? Para fazer uma adaptação a esses tempos de coronavírus, né? Como
intimar? Pelos Correios, os Correios estão trabalhando, né? E conforme o caso, inclusive por oficial de justiça, claro que a depender da regulamentação feita pelo Tribunal de Justiça Estadual, né, respectivo, e sempre dentro da resolução CNJ número 313, de 19 de março de 2020, emanada de seu presidente, o ministro Dias Toffoli. Eu quero, antes de passar a palavra para a Carolina, para abrirmos os debates, né, eu me comprometi a deixar o maior tempo desse webinar para que todos possamos, né, debater este tema. Eu quero lembrar que os meios virtuais de comunicação, seja em tempo de coronavírus, seja fora dos tempos de coronavírus, precisam ser usados pelos pais e pelas mães, claro que com o devido bom senso, né? Sem um aproveitamento, sem retirar do outro genitor o seu tempo de convivência com o filho, né? Então, isso é bastante recomendável. E, voltando a um dos acórdãos relatados pela ministra Nancy Andrighi, repito, basta no sistema de busca do site colocar Nancy com Y e vão encontrar vários acórdãos, né, relatados por ela e outros acórdãos relatados por outros ministros. A distância, ou seja, mesmo sem ser tempos de coronavírus, se um dos genitores mora em um lugar distante do outro, isso não impede a guarda compartilhada e não deve impedir. Porque há como exercer o poder familiar, exceto, no caso, este atributo da convivência mais frequente entre pais e filhos, tá? Há perfeitamente como exercer o poder familiar com moradias distantes. Tá? Então, dentro disso, né, e sempre em vista do princípio da igualdade entre homens e mulheres, eu quero, por fim, lembrar do seguinte: iguais somos, né? Desiguais na força física, sem dúvida nenhuma, em algumas outras características, né? Ainda bem, né? Temos diferenças, mas somos iguais em relação aos nossos filhos. E, dentro disto, né, temos que lembrar que o Código Civil não regulamentou a guarda compartilhada de uma maneira irresponsável, como alguns dizem. O Código Civil, ao regulamentar a guarda compartilhada, estabelece claramente que, para que se fixe a guarda compartilhada, é necessário que haja aptidão. Vejam o artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil. Encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. Eu que pude ajudar o deputado Arnaldo Faria de Sá, tanto em 2008 quanto em 2014, quando ocorreram modificações pela Lei 13.058 de 2014 no Código Civil, eu vi a preocupação deste nobre deputado na regulamentação da guarda, pude verificar a grande pressão masculina, né, inclusive de várias associações, em prol até de que constasse divisão igualitária de tempo, né? Mas o deputado Arnaldo Faria de Sá e ali o grupo de deputados que trabalhavam nesse projeto se manteve bastante disposto, né, a inserir ali a melhor regulamentação, pelo menos aquela que estaria ao alcance do Congresso Nacional. Então, a aptidão é indispensável, seja do homem, seja da mulher, porque assim como há homens inaptos, há, infelizmente, também mulheres inaptas ao exercício da guarda, né? Então, a aptidão que é
aquela condição de educar, de cuidar, ainda que à distância, de zelar pelo filho, né? De levar a este filho tudo o que é necessário em termos de educação, né? Especialmente de educação. Então, isto é aptidão. E claro que, quando pensamos em guarda compartilhada, temos que pensar em afinidade, em afetividade, não vamos esquecer do afeto, né? Sem dúvida. Né? E temos que ainda, por fim, lembrar o seguinte, mesmo nas hipóteses de discordância entre pai e mãe, essa lei de 2014, ela veio projetada muito e principalmente no sentido de acabar com as interpretações que decorreram da lei de 2008, segundo as quais a guarda compartilhada só poderia ser estabelecida se houvesse acordo. Se há acordo, não precisa nem estabelecer o compartilhamento. Aliás, não precisa muitas vezes nem mesmo buscar uma homologação por um juiz de direito da guarda. As situações de fato muitas vezes se resolvem por si só. Então, óbvio que a guarda compartilhada, no seu sentido pedagógico, porque ensina não só os filhos, ensina muito aos pais e às mães, desde que haja aptidão de ambos no seu exercício, pode e deve ser fixada, mesmo na hipótese de litígio entre os genitores, como medida, repito, inclusive pedagógica. Agradeço muito a atenção de todos. Carol, por favor, passo a palavra a você e vamos aí procurar debater, ouvindo as angústias de todos nós a respeito desse tema. Obrigada, doutora Regina. Mais uma vez, agradeço a todos. Temos um recorde de participações, doutora Regina, e queria só registrar a presença, enfim, agradecer novamente a presença de todos, mas registrar a presença aqui da doutora Andréia Mello de Carvalho, que é a presidente da seção do Piauí, o doutor Atala Correia, que é o nosso coordenador de webinários, juiz de direito, o doutor Fabiano Rabaneda, que é o vice-presidente da ADEFAS do Mato Grosso, a doutora Débora Gozo, que é conselheira científica da ADEFAS, agradecer novamente as nossas associadas internacionais, doutora Alejandra, doutora Úrsula, e temos já aqui algumas mensagens, doutora Regina. Uma delas aqui é do doutor Márcio Branco, que diz o seguinte: a conciliação, a melhor solução, ainda mais que o judiciário está sobrecarregado após a pandemia. Então, justamente vem de encontro com aquilo que a senhora estava falando, né? E o doutor também, Fabiano Rabaneda, ele tem uma pergunta que é a seguinte: professora, tenho observado neste momento algumas decisões em que, sem o contraditório e ampla defesa, determinando o afastamento compulsório do genitor. Tais medidas consideram dados genéricos de que a pandemia causa riscos aos infantes, que está evidenciado que não acontece. E ele quer saber qual que é a opinião da senhora. Rabaneda, nosso vice-presidente da seção de Mato Grosso, a presidente é a Jaqueline Queruli, Rabaneda é o nosso vice-presidente lá na seção de Mato Grosso, seja muito bem-vindo. E, Rabaneda, eu tenho visto e conversado com os nossos amigos da ADEFAS no Brasil inteiro, temos sessões estaduais praticamente em todo o Brasil, e tenho visto a angústia de muitos, né, a respeito das decisões judiciais nesse sentido que você coloca, né. Posso lhe dizer que no Tribunal de Justiça de São Paulo não temos tido essa experiência. A Carol, inclusive, pode relatar uma experiência dela pessoal como advogada depois sobre, né, este assunto, né? Mas Rabaneda, lute o que tiver que lutar, né? Vá ao tribunal, né? Agrave de instrumento, né? Procure realizar uma videoconferência. Não sei se em Mato Grosso estão realizando esse sistema de despachos por videoconferência. Mande e-mails para a secretaria do próprio tribunal, né? E busque efetivamente, ao menos, né, uma
uma regulamentação que seja adequada a estes tempos, né? Repito, cada caso é um caso. Essa é a melhor frase para o direito de família, mas sempre olhando o interesse dos filhos, o prevalecente interesse dos menores, tá? É que nós temos que aí, na advocacia, buscar a preservação do bem-estar, né? E que pode não ser com o afastamento. Claro que não. Aliás, o afastamento é a pior medida, né? Agora, você me fez lembrar, por exemplo, de uma outra hipótese, né? Sempre lembrando de maneira fictícia, né? Capitais como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Fortaleza, estão nos maiores índices de contaminação, né? Saiu essa notícia hoje, nós temos acompanhado as anteriores. Pois bem, se existe a possibilidade de, por um tempo, por autoestrada, né, o filho ser levado para uma zona rural, preservado de contaminação, né, seria o caso, né, de possibilitar esse afastamento temporário, mas com a presença pelas vias virtuais, com a convivência virtual, né? Então, vejam, são casos e mais casos que podem passar pela nossa cabeça, né? Só que quando nós, advogados, estivermos conscientes de que o melhor para o interesse daquela criança é determinado pedido judicial, se não conseguirmos resolver isso com bom senso e com o advogado da outra parte, né, ou as partes mesmo não se compuserem, né, vamos trabalhar e lutar por esse interesse prevalecente, que é o interesse do menor. Certo. Obrigada, doutora Regina. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, elas têm mais ou menos o mesmo tom, então eu vou juntar todas para a senhora poder responder. A dúvida é a seguinte: se, por exemplo, um genitor tem um trabalho que é em risco, por exemplo, trabalha na área da saúde, está em contato direto com as pessoas que estão contaminadas com o coronavírus, e tem um outro genitor que às vezes não é o guardião, e que se esse genitor poderia ficar com essa criança, o que a senhora acha desses genitores que têm o contato direto com o vírus e estão se relacionando com as crianças? Em outro ponto, o outro genitor que não tem a guarda da criança, ainda que seja compartilhada, não é a residência dele, mas quer ficar com essa criança. O que seria o bom senso nesse caso? Seria dar a residência principal para aquele que não tem risco de contaminação, indiscutivelmente, né? E, claro, manter a convivência com o profissional da área da saúde que esteja efetivamente, né, voltado a essa possibilidade de contaminação, presente pelos meios virtuais, né, ou de máscara, por que não? Né? Usar a máscara é recomendação para todos, né? E há máscaras que efetivamente são extremamente seguras, né? Então, isso é bom senso, né? Isso é bom senso. E algumas questões processuais também as pessoas estão em dúvidas. Que tipo de provas devem ser juntadas nesse caso, ou quando um dos genitores tem esse trabalho direto com os pacientes que estão contaminados com o Covid, para que seja determinada ou esse novo regime de visitas? Que tipo de provas seriam necessárias? E seria possível um despacho com o juiz, ainda que virtual? Como é que a senhora também está lidando com essa questão? Bem, via de regra, né, o outro genitor sempre tem algum elemento de prova sobre a atividade, né, do outro genitor, né? Afinal de contas, na maior parte das vezes, conviveram durante muito tempo e têm acesso a este currículo, né, além do currículo que existe na internet, né, nos sistemas de busca, né, declaração de pessoas, ou declarações de pessoas que saibam qual é a atividade, né, do genitor que está trabalhando diretamente
nessa situação de risco, né, em hospitais, em que haja efetivamente todo esse risco de contaminação. Então, essa prova, a prova documental, né, já vi num processo, inclusive, aqui em São Paulo, a sugestão de uma videoconferência para uma audiência de tentativa de conciliação, né? Foi uma sugestão, inclusive, da ilustre promotora de justiça, né, em que o juiz, ao invés de seguir o parecer ministerial, pela urgência e pelas provas que já estavam produzidas no processo, por isso a matéria de prova efetivamente é bastante importante, ele concedeu a liminar conforme estava sendo requerida, inclusive com pena de multa, né? No caso, até para manter a convivência, né? Porque era uma outra situação. Mas, de qualquer maneira, né, as provas, se não tiver uma prova pré-constituída, constitua por meio de declarações de testemunhas, né? E vai valer no processo a boa-fé, mais do que antes, mais do que nunca. E, se houver má-fé processual, deve valer mais do que nunca as penalidades, devem valer mais do que nunca as penalidades da litigância de má-fé dispostas no nosso Código de Processo Civil, né? Esperamos efetivamente que a boa-fé prevaleça, mas se não prevalecer, deve haver efetivamente a imposição das penalidades. Por quê? Porque é tudo com muita urgência, né? Pensar em intimar o outro genitor para uma manifestação, né, possivelmente, né, mesmo com um prazo mais restrito que seja dado, né, pelas contingências, possivelmente já terá acabado o período de isolamento, né? Então, dentro disso tudo, né, eu vejo nos juízes aqui no estado de São Paulo uma utilização, né, bastante frequente, né, desse princípio da boa-fé das partes, né? Porque deve ser presumida a boa-fé das partes processuais. E se não houver boa-fé, as penas estão aí para serem aplicadas. E tem aqui uma pergunta da doutora Ana Cláudia Ferraz, de Pernambuco, dizendo que quando um cônjuge não quer devolver o outro porque o outro genitor está com esse trabalho direto com, ou faz parte do grupo de risco, qual seja o motivo, se os juízes, alguns, ela está dizendo aqui, de Pernambuco, mandam compensar depois esse tempo. Então, se a criança ficou 15 dias com a mãe, poderia ficar 15 dias depois direto com o pai, e ela quer saber sua opinião, se isso seria um bom senso. Também é. Dependendo da hipótese, também é. Uma compensação do tempo num período sequencial. Se não trouxer prejuízo para a criança, né, para o adolescente, via de regra, não trará prejuízo algum, né? Adolescente é aquele com mais de 12 anos, né? Nós estamos falando em especial das crianças, né? Daqueles, inclusive, de tenra idade, né? Então, se não há prejuízo, e não deve haver, né, porque se é guarda compartilhada, né, se presume uma convivência profícua, por que não compensar? É um bom posicionamento do Tribunal de Justiça pernambucano. Gostaria de saber se a doutora Úrsula ou a doutora Alejandra gostariam de compartilhar um pouquinho da relação da guarda compartilhada no Chile ou na Argentina, como ocorre, y si alguien tiver más preguntas pueden ir fazendo. Ya, bueno, como les comentaba, la figura de la custodia compartida en Chile quedó incorporada como una figura de carácter excepcional, porque en Chile solamente se admite la custodia compartida por acuerdo entre los padres, ¿ya? En el año 2013 recién fue incorporada expresamente la figura de la custodia compartida en Chile, a pesar que en la práctica esto se venía aplicando desde hace tiempo, ¿ya? Pero ahí quedó establecido, y la historia de la ley es bastante clara al respecto, que la única fórmula de acceso a la custodia compartida es el acuerdo, ¿ya? Ahora, han existido sentencias que han pretendido burlar de alguna manera el tenor literal de la norma, fundado en el interés superior del niño y la corresponsabilidad parental. Sin embargo, tanto en el Tribunal Constitucional como en la Corte Suprema, a mí me parece que está suficientemente establecido, ¿ya? Ahora, yo tengo una visión bastante crítica respecto de eso, porque siento que si el legislador exige necesariamente un acuerdo inicial para establecer la custodia compartida, no se está respetando ni el interés superior del niño ni la corresponsabilidad parental.
porque en definitiva se está privilegiando la voluntad de aquel cónyuge que se quiere oponer. Ahora, afortunadamente lo que sí se ha logrado en Chile es crear conciencia de que el principio de la corresponsabilidad parental es un principio que tiene que respetarse cualquiera sea el régimen de cuidado personal, y que por lo tanto, sea este monoparental o compartido, el poder de tomar decisiones relevantes en la vida de los hijos es independientemente del régimen de cuidado personal, ¿ya? Creo que en eso sí es que hemos logrado avanzar. Ahora, desde el punto de vista práctico, los abogados somos conscientes que la única forma de hacer carne, o sea, de llevar a la práctica el principio de la corresponsabilidad parental, es establecer acuerdos de parentalidad que sean completos y suficientes. Si eso no se hace, la verdad es que los jueces, uno deja amarrado a los jueces y sin posibilidad de apoyar a los progenitores cuando quieren intervenir, ¿ya? Yo abogo porque la legislación chilena se modifique en materia de custodia compartida, puesto que creo que es un sistema que, les repito, me parece que no es coherente ni con el interés superior, ni con la corresponsabilidad parental. Solamente para terminar, Regina, me alegro mucho que los tribunales de familia en Brasil estén funcionando tan bien en tiempos de coronavirus, ¿ya? Yo tengo la impresión que en Chile, en materia de familia, están abocados solamente a medidas cautelares hoy día. O sea, los trabajos de fondo los están postergando todos. Todas las audiencias que yo tenía programadas se han postergado, ¿ya? Por lo tanto, están actuando muy de emergencia. Me ha gustado mucho lo que han compartido como material, porque siento que hay otras autoridades, ¿no es cierto?, que sé yo, Argentina, que han buscado por lo menos dar una señal respecto de cuál debe ser el comportamiento en materias de familia. Entiendo que en Chile va a salir una resolución de la Corte Suprema, pero a la fecha no contamos con ese instrumento, y por lo tanto creo que aquí estamos un poquito ante la ley de la selva, digamos, en lo que se refiere al cumplimiento de las resoluciones judiciales, ¿ya? Yo creo muy importante el mensaje de que hoy día más que nunca los abogados de familia tenemos que transmitir el mensaje a los padres de que ellos son los primeros llamados a resguardar el interés superior del niño, y que no pueden estar confiando siempre en que va a haber un tercero, el juez normalmente, el que va a ser capaz de protegerlo. Nosotros, los padres, son los primeros responsables, y los abogados de familia tenemos un rol muy importante en esas materias. Me ha encantado escucharte, Regina, como siempre, muy interesante, y ahora dejo a Úrsula para que nos pueda contar qué pasa en este estudio. Úrsula, por favor. Qué gusto verlos a todos los amigos del Brasil, y a Alejandra, mi amiga chilena, y a Ricardo, que no sé, ya sos del Brasil, Ricardo. Rápidamente, para los que tengan un poco de interés de saber qué es lo que está pasando en Argentina y como ciertas cuestiones generales a tener en cuenta. Primero tengo que decir que, como siempre, estoy enormemente de acuerdo con todo lo que dijo Regina, en el sentido de que parece indispensable alterar nuestros criterios de valoración del régimen de visitas en una circunstancia de crisis. Es decir, es evidente que la buena fe tiene que jugar distinto, porque hay una inmediatez con la que tiene que resolver el juez, que obliga a que la sanción por la mala fe en el marco del proceso sea mucho mayor para desalentar las conductas que en realidad promuevan ocultar información o dar información falsa que impida el contacto del niño con los padres, ¿no? En primer lugar, el marco teórico no lo voy a desarrollar tan prolijamente como Alejandra para abreviar. Nosotros tenemos como marco una coparentalidad o principio de corresponsabilidad de los padres, que es engañoso, porque en realidad supone que uno de los dos padres, el modelo prevalente es que uno de los dos padres ejerce el cuidado prioritario, es decir, que pasa más tiempo con el niño que el otro. Esa es la medida preferida por el legislador y la que le indica al juez, y es la constitución de la mayoría de las familias argentinas. Eso es lo que nosotros llamamos guarda compartida. Es una distribución desigual del tiempo del niño con cada uno de los padres, y una distribución muchas veces equitativa de las cargas económicas, o sea, es injusto. Sobre ese marco nosotros tenemos el problema del coronavirus, que es que cómo se resuelve si uno de los dos progenitores no quiere darle al otro la posibilidad de ver al niño,
porque lo deciden consultamente, si es que la cuarentena que nosotros tenemos regulada en nuestro país se decidió durante el tiempo en el cual uno de los dos progenitores ejercía el cuidado de ese niño, y en la mayoría de los casos los jueces argentinos han resuelto que debe quedar a cargo del progenitor que lo tenía en el momento en que se dictó la cuarentena para evitar los desplazamientos de los niños. Nosotros estamos un poco sorprendidos con esa decisión, porque obviamente, digamos, el principio de corresponsabilidad se puede ver lastimado, es decir, el niño puede no poder ver al otro progenitor solamente porque el gobierno dictó la cuarentena en un momento insólito y a lo mejor quedó a cargo de uno de los dos progenitores, que a lo mejor no es el más idóneo para ejercer el cuidado del niño durante toda la cuarentena. Es sorprendente. Nosotros abogamos porque durante la cuarentena haya una distribución equitativa del tiempo, es decir, que ambos padres tengan contacto con los hijos, porque si ya los hijos están muy angustiados por las noticias que escuchan, es muy importante que puedan compartir con ambos padres y que puedan gozar de la compañía de los dos. Y los padres también tienen derecho a esa compañía. Ahora bien, para que el juez tome esa decisión en un contexto como el que describió Regina, es decir, un contexto de urgencia, tiene que tener una cantidad de garantías, es decir, tiene que conocer, pienso yo, tiene que hacer una buena evaluación de riesgo, tiene que conocer los antecedentes del expediente, es decir, no puede tomar una decisión que implique que al día de mañana hay un abuso, hay una denuncia por violencia, tiene que estar muy seguro si va a tomar una decisión de emergencia que tiene los antecedentes que lo validen. Para eso tiene que también, a mi modo de ver, trabajarse más los marcos preventivos. Es decir, una de las cosas que nosotros creemos que hemos descubierto en la Argentina es que ni los abogados ni el Poder Judicial están preparados para dar respuesta a situaciones de crisis. Es decir, el Poder Judicial debió haber producido una declaración de naturaleza preventiva para que los jueces sepan a qué atenerse y la gente no tenga que recurrir a la justicia para que la justicia falle. Es decir, debió haber habido una solución de contingencia que no estuvo prevista. La Corte hizo una respuesta de contingencia, pero esa respuesta de contingencia es insuficiente. Y, por otra parte, la capacitación de los abogados para poder manejar las crisis. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que los clientes se desesperan y que nosotros no estábamos preparados para contener tantas circunstancias de fallas de la justicia y de ansiedad de nuestros clientes. Creo que uno de los ámbitos en donde probablemente nos interese trabajar en el futuro es la respuesta a la crisis, que es algo que los abogados y la jurisdicción todavía no desarrollan. Eso es todo. Muchas gracias a las dos profesoras, doctora Alejandra, doctora Úrsula. Muchísimas gracias por la contribuição e agradeço novamente a todos, doutora Alejandra e doutora Úrsula, e a doutora Regina, se quiser fazer as considerações finais, mas lembrando que temos também aqui o doutor Atalá Correia, que é juiz e que talvez possa dizer um pouquinho da experiência dele, de como ele está lidando atualmente com essa crise do coronavírus, como é que ele está baseando os seus julgamentos para conceder essas liminares, porque a gente entende que são todas situações urgentes de tutela de urgência. Doutora Atalá, se o senhor estiver ouvindo, quiser falar, fique à vontade. Então, Oi, tá eu estou acompanhando, mas eu estou afastado da vara de família há alguns anos, embora participe do debate. Eu achei todas as contribuições válidas e considerações, mas acho que, como a doutora Regina mencionou, deve prevalecer um pouco o bom senso nessa hora e tentativa de acordo, né? Obviamente, se você tem um pai que está numa situação de risco, e aqui eu tenho muitos amigos que são médicos ou enfermeiras, acaba tendo esse sacrifício pessoal de estar um pouco afastado da família em prol da segurança, ou utilização de máscara. É muito difícil você trazer uma solução generalizada, né? Por isso que eu acho que a boa-fé é o melhor critério. E você pode ter variações, desde visitas com cuidados redobrados, de videoconferência, ou compensação, como os colegas de Pernambuco indicaram. Mas eu não tenho nenhuma experiência concreta propriamente para trazer. Eu acho que todas as contribuições são válidas
e me parece que é um pouco de cada coisa a depender da circunstância vivida pela família. Mas muito obrigado pela possibilidade de falar e mencionar isso. Obrigada, senhor. Doutora Atala. Doutora Regina, Muito consegue... difícil, é muito Pronto. difícil fazer considerações finais diante de um webinar tão rico em termos de participações. Eu quero ouvir a Andréa, nós vamos esticar um pouquinho, quero ouvir a doutora Andréa, que é nossa presidente no Piauí, porque quando a Alejandra colocou, a professora Alejandra colocou, de maneira até elogiosa, né, o Poder Judiciário aqui no Brasil, né, nós temos notícias, Alejandra, que tem algumas variações de acordo com o Tribunal Estadual, né, porque essas regulamentações aqui no Brasil, elas partem do Conselho Nacional de Justiça, como partiram naquela resolução citada, do ministro Dias Toffoli, mas, ao mesmo tempo, dá a liberdade de cada Tribunal de Justiça, de cada Estado, regulamentar. Então, ali, pegando o gancho da Úrsula, né, exatamente por ser uma matéria de dificílima norma geral, né, numa época como esta, por ser caso a caso, os nossos tribunais fizeram regulamentações adaptadas, né, a cada estado, né, e dentro disso, né, vamos ouvir um pouquinho do Piauí, pode ser, Maria Carolina, nossa mediadora, antes de passar ao final, e eu queria também, André, antes de passar a palavra, não deixar de responder a Ana Lia. A Ana Lia aqui no chat, ela fez uma pergunta bastante interessante, né? O pai pensa sobre coronavírus de um modo, a mãe pensa sobre coronavírus de outro modo, né? Um pensa mais a moda de um certo governador e outro mais a moda do presidente, vamos dizer assim, por analogia, né? Pensamentos distintos, né? O que fazer? O que fazer? Seguir as recomendações oficiais do Ministério da Saúde, né? Seguir as recomendações internacionais da Organização Mundial de Saúde, né? É o que nós temos, é aquilo em que nós temos que nos basear, né? Ou seja, procurarmos estar atentos a isso e usar, inclusive, todas essas recomendações como fundamentos nas nossas petições. Doutora Andréa, Maria Carolina, passa a palavra para a doutora Andréa, por favor, libera o microfone. Isso. Boa noite a todos, é sempre um prazer participar, né, dos webinars da ADEFAS, aqui com a nossa presidente nacional, que, como bem disse a Maria Carolina, né, não precisa de nenhum tipo de apresentação. Bem, diferentemente de São Paulo, doutora Regina, aqui no Piauí a gente não está tendo um desenvolvimento, digamos, proativo do judiciário. A gente está tendo dificuldades nos cumprimentos das decisões, das medidas cautelares, e fora o âmbito criminal, que nesse daí está sendo bem célere, né? No âmbito civil, especialmente onde eu labuto na vara de família, ele está bem lento. Eu vou citar um exemplo de um pedido de busca e apreensão que foi feito por mim em dezembro, antes do recesso. A mãe ficou com a criança para um exercício de um direito de visitação aos finais de semana e não devolveu para o pai na segunda-feira. Esse pedido vem rolando desde que terminou o recesso e, finalmente, um pouquinho antes da pandemia, exigiu o afastamento, né, o isolamento social e, portanto, a suspensão por conta do judiciário de alguns atos presenciais. A juíza já tinha decretado que fizesse a busca e apreensão. Eu venho cobrado isso diariamente, até hoje não foi cumprido. A gente tem tentado, né, e por isso eu concordo muito com o que foi dito aqui no webinar, a questão do bom senso em todos os casos que tem aparecido de mudança de guarda por conta de descumprimento, de tentativa de mudança ou alteração nos acordos efetivamente já em andamento, porque a gente tem tentado substituir isso tudo por comunicações de outras modalidades, como aqui foi falado, né, através de outros meios de comunicação. Eu só preciso fazer a ressalva que, diferentemente da maioria dos colegas, o meu público não é de pessoas que têm acesso a uma internet, que têm acesso às redes sociais, né? Então, como eu lido
na minha profissão de defensora pública, com pessoas mais carentes, eles não têm muito acesso à comunicação. Então, várias dessas opções, às vezes, não são viáveis para o meu público. Mas você pode dizer, mas todos eles têm um celular, isso é claro. Todos eles têm celular, mas nem todos têm acesso a uma boa internet que permitem, né, uma comunicação com áudio, com vídeo, né, fora as ligações telefônicas. E muitas vezes tem o telefone, mas não é da mesma operadora da mãe ou do pai, e por isso eles não têm créditos para falar com os seus filhos. Então, eu gosto sempre de frisar que é uma realidade bem distinta, e que a gente, às vezes, fica sem muita alternativa. Então, assim, eu gosto sempre de dizer que de comunicação por telefone, por WhatsApp, por chamada de vídeo, são bem viáveis. Eu gosto de comparar com a época que eu namorava, que faz muitos anos, eu vou fazer 25 anos de casada esse ano. Então, naquela época, onde realmente existia namoro, a gente viaja. Essa parte de ligação telefônica, de chamada de áudio, eu gosto, quando estou explicando para os meus assistidos, de comparar na época do meu namoro, que eu precisei me ausentar para estudar e mantive o relacionamento, mantive a afetividade. E numa época que a gente não tinha celular, que para ligar era um único telefone fixo numa casa, que estava todo mundo do lado olhando e escutando, e a gente conseguia manter a afetividade. Então, que as pessoas hoje criam muitas barreiras para isso. Parece que vai quebrar o vínculo, que vai quebrar a afetividade. Quando, na realidade, tudo é uma questão de opção. Quantas vezes a gente não fica em casa com os filhos, eles estão trancados dentro de um quarto, especialmente quando são adolescentes, e a gente não tem contato nenhum, eles estando dentro da nossa própria casa. Então, a gente tem que realmente ser mediadoras, né, nesse momento. É muito difícil, eu não estou falando que isso é fácil, mas eu gosto sempre de utilizar de exemplos, né, por isso que eu gostei quando a professora Regina iniciou dizendo que ia falar de casos, porque esses casos que a gente escuta, a gente transmite através de exemplos para os nossos constituintes, no caso de vocês, e assistidos, no meu caso, e ajuda muito a ter pelo menos um choque de realidade, a ter pelo menos essa pensamento reflexivo a partir desses exemplos. E eu acho extremamente importante essa conversa, esse diálogo que nós estamos tendo, porque através deles eu levo muitas informações e consigo dar mais exemplos e fazer, talvez, um convencimento melhor, principalmente nessa época de isolamento social. Mas aqui, só voltando à pergunta original, colocação aí da doutora Úrsula, que não é a mesma coisa de São Paulo, infelizmente. Pelo menos na vara que eu trabalho, está sendo bem difícil a gente ver efetividade nas medidas que são solicitadas judicialmente. Obrigada, Andréa. Obrigada, doutora Andréa, foi muito boa a sua explicação. É importante a gente mesmo saber, porque o Brasil, como ele é um tamanho continental, sempre São Paulo, as grandes capitais, elas são diferentes mesmo das outras partes do país, e é muito, muito rica e muito importante a sua contribuição e a de todos os que estiveram aqui hoje. Eu só quero dar 2 recadinhos, que na terça-feira nós teremos um outro webinar às 20 horas, no dia 9, o olhar sistêmico sobre conflitos familiares, e a expositora é a doutora Andréa Viegas, no dia 9 agora de abril. E na próxima terça-feira, por isso que eu fiz a confusão, desculpem, no dia 14, às 18 horas, violência doméstica em tempos de Covid-19, com o doutor Douglas Goulart. Então, agora sim, a palavra final para a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Bem, como eu disse, né, efetivamente é muito difícil terminar esse webinar, né, eu ficaria aqui ouvindo, né, vocês todos durante a noite toda, né. Úrsula, belíssimas palavras, e acho a legislação de vocês sobre guarda compartida muy buena. É melhor que la brasileña. Pero veo que Alejandra, con sus palabras al respecto del Chile, ¿no? Tiene acá en Brasil un campo muy fértil para hacer tus proyectos de ley, hacer tu lucha, porque Úrsula lucha mucho con proyectos de ley, ¿no? Alejandra también está siempre, ¿no?, neste trabajo muy importante, y ver la comparación, ¿no?,
ver a comparação entre o sistema brasileiro e neste mundo imenso que é o Brasil, comparando o que está acontecendo num Tribunal de Justiça de um estado com outro, como tivemos a oportunidade aí com a professora Andréa, do Piauí, sabendo que, por exemplo, Santa Catarina está indo bem, o tribunal está trabalhando bem, eu tenho processos que correm em Santa Catarina, né, no estado de Santa Catarina. Temos, não sei, acho que o Rabaneda já saiu, mas que ele tem uma ampla atuação em Mato Grosso, né, vejo que algumas decisões que talvez não tenham sido as mais adequadas, mas a notícia que eu tenho é de que Mato Grosso também está com um tribunal ativo. Já Pará, né, André, eu tive notícia que estão tendo muita dificuldade, né, em termos de trabalho remoto, né, do Poder Judiciário. Então, que isso tudo sirva de exemplo também ao nosso país, não é, André? Que possam ser levadas experiências de um canto ao outro e que possam ser levadas experiências de um país ao outro, né? Esse trabalho da ADEFAS é magnífico e ele só pode existir porque a ADEFAS tem representação na maior parte dos estados brasileiros e tem associados, inclusive honorária, como é a Úrsula, e que eu espero em breve também seja a Alejandra, né? Nossa associada honorária, a Úrsula, que é presidente da comissão da ADEFAS Argentina, né? E a Alejandra, que eu espero que possa ser do Chile, né? Se aceitar o nosso convite agora, tem muitas testemunhas, Alejandra. Aceita? Bien? Bien, ótimo. Então, dentro disso, né, já é, hein, Alejandra, já é nuestra representante em Chile, ah? Sim, sim. E vemos, então, toda essa interligação que conseguimos fazer na ADEFAS, né, dos vários pensamentos, das várias ideias. Não temos uma ideia única, temos valores, temos princípios, sim, tá? Mas gostamos do debate, gostamos da troca de ideias e conseguimos fazer isso nesse webinar. Estou muito contente por isso. Muito obrigada a todos que aqui participaram. Muito obrigada.